Oi, gente, eu tô de volta hoje porque muita gente ontem, depois que eu fiz o vídeo do diagnóstico diferencial da obstetrícia, muita gente ficou confusa sobre essas duas coleções, tá? Então eu preciso tirar essa dúvida, até porque, na verdade, a maioria das pessoas que tem essa dúvida, quando elas vão comprar um livro, elas sempre jogam no YouTube, né, para saber qual é o livro, se aquele livro é bom, para conhecer o livro. Então, eu tenho muitos seguidores no YouTube que interagem comigo em relação a isso. E muita gente de lá me segue aqui no Instagram. Então, o que é que acontece? Vocês precisam prestar atenção na diferença das duas coleções, tá? Principalmente porque tem gente tentando comprar e aí acaba que vocês compram errado. Vocês precisam prestar atenção. É a mesma coleção da Amices, estão vendo? Mas tem muita gente de vocês que confundem. Tem gente que pensa que, por exemplo, que vai comprar o diagnóstico diferencial de obstetrícia, digamos, do abdômen. E é a mesma coisa de imagens e anatomia. E não é, tá? É completamente diferente. E aí, como tinha muita gente perguntando ontem, Aline, eu compro essa coleção, eu compro essa. Então, assim, eu acho que tem uns 2 anos que eu ganhei as duas. Eu não lembro se as duas chegaram ao mesmo tempo. Parece que essa daqui eu ganhei antes dessa. Gente, preste atenção. A Misses, ela tem essa coleção, é uma coleção internacional. Sempre vendeu muito lá fora. E há poucos anos chegou no Brasil, tá? O que é que acontece? Imagens e anatomia eles se preocupam muito nessa correlação, essa coleção de cá, tá? Se preocupam bastante. Eu acho que eu tenho a impressão que tem mais dessa coleção. Não é a mesma coisa, tá? Esse do diagnóstico diferencial, ele traz uma gama de exames, mas ele fixa mais realmente no diagnóstico diferencial, em como você raciocinar para chegar no diagnóstico diferencial e as pistas para você chegar aos casos mais comuns ou mais raros, pistas de raciocínio, entendeu? Tem bastante exame? Tem, como eu mostrei ontem para vocês. Agora, imagens e anatomia, para quem está procurando aprender mais sobre imagens correlacionando com a anatomia, o volume é esse, tá? Esse do diagnóstico diferencial, ele também traz imagens, mas ele não vai se preocupar mais com a anatomia, entendeu? Então, para quem está iniciando em imagens, você pode comprar algum dessa coleção. Se você tem livro de anatomia, você correleciona, tá? Não tem problema. Mas cuidado para você não comprar um pensando que é o outro. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui a diferença, tá? Vou pegar do mesmo assunto. Vou pegar abdômen e vou pegar o diagnóstico diferencial do abdômen para mostrar a vocês essa diferença. Então, deixa eu pegar aqui. Ontem surgiu essa dúvida. E aí eu vou mostrar pra vocês que não é a mesma coisa, tá? Por que surgiu essa dúvida? Porque eu fui mostrar sobre o diagnóstico diferencial em obstetrícia. E todo mundo ficou achando que esse livro aqui, essa coleção, era igual a essa aqui, tá? E não é. São completamente diferentes. Apesar de ser da Amices, apesar de ser os mesmos autores, tá? O Federle, por exemplo, ele é dessa parte abdominal, mas não é a mesma coisa. Deixa eu explicar pra vocês. Porque às vezes vocês têm um dinheiro pra comprar um livro e aí vocês compram errado e não compram exatamente aquilo que vocês querem, tá? Vocês se perdem um pouco. Então, por isso que eu gosto muito de colocar no YouTube para poder fazer essa diferença, tá? Preste atenção. Essa coleção do diagnóstico diferencial, ela vai trazer, quem quiser conhecer, vai lá
no IGTV e aperta em... Tem um lá sobre de obstetrícia, DDX, o diagnóstico diferencial. E aí você vai conhecer a coleção. Eu não vou mostrar mais esse livro, porque a gente não tem tanto tempo de mostrar os dois, tá? Então, eu vou mostrar, me deter mais nesse para vocês verem a diferença. Então, qual o objetivo desse livro? Deixa eu mostrar para vocês. Por exemplo, todos os capítulos, todos os assuntos do abdômen que vocês imaginarem, sempre ele vai começar assim, com um diagnóstico diferencial. Os mais comuns, os menos comuns. Aqui não tem raro, mas tem capítulos que eu já observei que tem os três. Tem o comum, menos comum, e aqui embaixo eles colocam os mais raros, os diagnósticos diferenciais mais raros, dentro daquela patologia, tá? A gente tá aqui no de estômago. Massa no quadrante superior esquerdo do estômago. Preste atenção. Ele vai trazer para você informações essenciais sobre como as questões chaves para você ir fechando o seu raciocínio clínico para o diagnóstico diferencial. Quais são as questões chaves? Preste atenção. Determinar se a massa se origina na parede abdominal, distensão, perere, perere. Tem questões-chave de diagnóstico diferencial, que é uma página inteira que ele coloca, dependendo do assunto. Depois, ele parte para pistas úteis para os diagnósticos comuns. Ele parte para isso aqui. E aí ele começa a mostrar para você quais são as pistas úteis na hepatomegalia, nas massas gástricas. E aí ele vai, tá vendo? Olha só nas massas pancreáticas o que é que ele diz. As massas pancreáticas geralmente se deslocam posteriormente à veia esplênica e podem obstruir. Então, ele vai tentando, ele joga você dentro de um labirinto, mas ele ajuda você a sair, entendeu? Então, são pistas totalmente necessárias. Depois ele te mostra as pistas úteis para os diagnósticos menos comuns. Aqui não tem, mas tem capítulo em que ele mostra as pistas úteis para diagnósticos raros. Beleza, fechou. Gente, e aí depois o que é que ele faz no capítulo? Ele vai mostrando todo tipo de exame, tá? Ou TC, ou ultrassonografia, ou raio-x, não interessa. Ele mostra todo tipo de exame daquela que é exame de ouro para aquela patologia. Então, aí ele começa a criar nas páginas seguintes, mostrando, tá certo? Como você identificar o carcinoma gástrico, o tumor estromal gástrico. E aí ele vai mostrando vários exames para isso já ir entrando no teu córtex. Porque quando você pegar raio-x, TC, ultrassonografia, seja o que for, você vai ter muito isso na sua cabeça e ou você vai pegar o caso e você vem pro livro e tira a prova, tá? Então, o livro é todo assim, eu não vou, senão vai ficar muito grande esse vídeo. Então, assim, preste atenção. Todo o livro vai ser dessa forma, tá? Vou recapitular só mais uma vez. O diagnóstico diferencial, ele sempre vai fazer todos os capítulos. Os mais comuns, os menos comuns, os raros, as informações essenciais, pistas para você fechar o teu diagnóstico mais comum, menos comuns. E aqui, como eu mostrei para vocês, olha aqui, pistas úteis para diagnósticos raros. Todo o capítulo é assim. E, novamente, como eu mostrei para vocês, uma gama de imagens. Seja raio-x, seja ultrassonografia, seja ultrassonografia em 3D, seja TC, não importa. Ressonância, ele vai mostrar tudo. Então, esse é o grande, digamos assim, é o ponto alto dessa coleção. Preste atenção. Aline, ela vai mostrar anatomia? Não, nessa coleção ele não vai se preocupar mais com anatomia, tá certo? Então, cuidado. Se você pega o seu dinheiro, quer investir, Aline, eu quero uma coisa mais profunda, eu quero, sabe? Eu já passei dessa fase de correlacionar a imagem com a anatomia, eu quero investir o meu dinheiro tô na residência, uma coisa mais avançada, um diagnóstico diferencial. Isso aqui é bom. Não que isso aqui não seja bom para o interno, para quem tá no ciclo clínico. Ele também é maravilhoso, porque você se lembra que na fase do ciclo clínico você tem que fechar muitos diagnósticos diferenciais, tá? Mas eu tô só mostrando aqui a diferença para você na hora que for comprar, porque tem gente que tá tentando comprar as coleções, principalmente o meu colega Neto lá na Paraíba. E aí você não se perde. Pronto. Fechamos aqui esse livro. Agora, quem quiser saber mais sobre ele, vai lá no IGTV e vê lá o de obstetrícia, que é igual o do abdômen. Tipo assim, os capítulos, tá? Só vai mudar, claro, o tema. Mas, quem quiser saber mais, vai lá. Ou então lá no YouTube. Também ele tá lá no YouTube. Gente, outra coisa.
Muito importante. Imagens de anatomia vai ser completamente diferente. Aí aqui sim ele correlaciona. Agora vamos logo direto pro abdômen pra gente comparar esse com o que eu mostrei agora, tá? Deixa eu mostrar pra vocês. Essas colações da Amices, assim, são maravilhosas. Vamos lá pro abdômen, tá? Porque aí eu já mostro a vocês esse daqui. Outra coisa maravilhosa, assim, eles dividem muito em cores. O abdômen já começa nessa parte rosa. Agora, veja a diferença da coleção de imagens e anatomia. Preste atenção. Não sei se dá pra vocês. Vocês estão enxergando direito aqui. Olha só. As coisas que tem do abdômen. Veja que eu mostrei pra vocês lá uma parte do que tinha no outro livro do abdômen, não foi? Pronto. Vamos ver nessa daqui. O que é que tem de diferente daquele livro para esse outro? Gente, preste atenção. Olha só, ele já começa com anatomia. O outro não. O outro já começa com o diagnóstico diferencial. Então, a anatomia geral, preste atenção. Aí ele começa, olha, da embriologia, preste atenção. Os vasos fetais, olha só. Fígado, preste atenção. A gente tá falando da embriologia do abdômen, então ele vai com tudo, tá vendo? Baço, pâncreas, intestino delgado, toda a anatomia geral, tá? Aquela revisão da anatomia da embriologia. Aí o que é que acontece? Quando chega aqui, ele começa a mostrar os exames de anatomia, para você se situar, tá? Na embriologia. Olha só que imagens maravilhosas. Preste atenção. E ele vai no livro inteiro, olha, fazendo as correlações, tá vendo? Anatômicas, tá? Olha só. A qualidade das imagens. E o papel, assim, ele é perfeito. Aquele papel de fotografia, sabe? Olha. Que belíssimas essas imagens. Tá vendo? Preste atenção nesse capítulo. E aí, o capítulo todo assim. Percebem? Olha só. Vou passar mais rápido. Aí sim. Depois que ele faz aquele aprofundamento, ele situa você na anatomia. Aí ele começa com os exames. Preste atenção essas TC. Tá? Olha só. Aí ele vem com tomografia, dependendo do assunto. Aí ele mostra radiografia, ressonância magnética. Dependendo do que for padrão ouro. Para aquela situação aqui, vocês estão vendo que ele foca muito o TC. Agora veja a quantidade de TC. Aí aqui ele já passa para outro assunto. Deixa eu pegar aqui um outro assunto para vocês. Por exemplo, gente. Sistema linfático e nervos. Que é bem interessante o sistema linfático, tá? Então, olha só. Ele já começa com a anatomia, como eu disse a vocês. Percebem? A visão geral da anatomia. E aí ele vai, olha. Olha a quantidade de coisas que tem. A visão geral, a veia cava inferior, o ducto torácico, os nervos principais, inervação. Então, aí ele entra com as fotografias belíssimas da anatomia para situar você, tá? Olha só, essa daqui, essa TC aqui belíssima, né? Olha só. E aí ele vai viajando, assim, o que tiver de imagem, ele vai, para poder mostrar para vocês com exatidão, para que vocês aprendam através de imagens, primeiro se situando na anatomia e depois viajando através das imagens sobre um determinado assunto, entendeu? Olha aqui, essa daqui em 3D, como é bonita. Olha só, gente, que imagem. Vasos linfáticos e nervos, olha só, percebe? Olha. Olha só isso, gente. Que belíssimo. Então, esse aqui é o capítulo todo de vaso. Então, assim, todos os capítulos são dessa forma,
Ele vai começar com anatomia. Primeiro ele vai começar a situar você nas imagens de anatomia e depois nas imagens padrão ouro daquela situação. Então, podem vir ultrassonografia em 3D, podem vir TC, ressonância magnética, não importa, entendeu? Olha o capítulo de vasos, sistema linfático, como ele é enorme, mostrando todas as estruturas. Olha só, os linfonodos coronais. Olha, primeiro ele mostra aqui, tá vendo? Aí depois ele começa, olha. Olha que diferença. Então, vocês percebam a diferença desse livro para a coleção de diagnóstico. Eu estou no mesmo assunto, de abdômen, tá? Então, vejam que lá no de abdômen... Aqui a gente já tá em esôfago. Pronto. Abdômen termina aqui. Vejam que eu quero que vocês observem essa diferença, tá? Entre, por exemplo, deixa eu colocar aqui. Entre... O diferencial dessas coleções vai ser essa, tá? Então, se você for comprar e você quer uma coisa mais situar primeiro, comparando com a anatomia, ele vai iniciar com a anatomia, ele vai situar você dentro da anatomia para depois partir para os exames. Aqui ele já vai direto para os exames. Ele já vai direto para... Ele é muito bom para cicloclínico, internato. Ele tem várias imagens, tá? Esse aqui é para quem tá mais no início, ciclo básico, tá pagando imaginologia, tá? Mas não quer dizer que se você estiver lá na frente, não possa voltar. E se você estiver aqui, não possa ter ele, porque os dois são muito bons. Mas se você tem um dinheiro, vai comprar um livro, tem muita gente confundindo essas duas coleções. Então, você tem que comprar aquilo que te interessa no momento. Então, é por isso que eu fiz esse vídeo para ajudar vocês, tá certo? Então, tá aí, olha, diferença entre... Deixa eu colocar aqui. Essa é a diferença. Essa aqui é uma partezinha da minha biblioteca. Essa daqui é a biblioteca que fica atrás da minha cadeira. Então, é assim. É geralmente aquilo que eu gosto de colocar a mão atrás e puxar. Principalmente isso aqui, laboratório para o clínico. De vez em quando eu tô fazendo algum caso clínico da tutoria, aí tem que colocar a mão atrás e puxar. Então, para mim fica mais fácil. Então, tá aí, gente, a diferença das duas coleções, para vocês não comprarem errado, tá? Quem chegou agora, volta lá o vídeo depois para ver a diferença. São todos da Amicis, mas tem umas diferenças. Essa coleção é diferente dessa e tem gente aí comprando errado. Então, eu fiz esse vídeo para ajudar vocês, tá certo? Um abraço.